diante da Tua palavra, Senhor Deus, diante da Tua presença, Senhor Deus, porque cremos que o Senhor está no meio do Seu povo, Senhor Deus. O Senhor habita no meio do Seu povo, no meio dos louvores do Seu povo. O Senhor se faz presente nessa Assembleia Solene, de forma espiritual, em espírito e em verdade. E agora, Senhor, queremos ouvir a Sua voz por meio da Sua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração e esteja nos instruindo, Senhor Deus, nos dando sabedoria, Pai, fazendo com que os nossos corações, ó Pai, estejam, Senhor Deus, se conformando com a Tua vontade, Pai. Que aprendamos, ó Pai, aquelas virtudes que representam a santidade de Cristo em nossas vidas. E que possamos, ó Senhor Deus, exalá-las, exprimi-las e viver, Senhor Deus, demonstrando, Senhor, o Teu Evangelho, Senhor, presente em nossas vidas. Fica com o Teu povo, fala ao nosso coração através da Tua palavra, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, os versos 1 e 2. A primeira epístola de Timóteo chega ao fim. E ao final, o capítulo 6 representa esse final. Paulo dá recomendações diversas, variadas ao povo de Deus. E nós vamos começar a ver essas recomendações, aquilo que o Senhor está falando à igreja por meio de Paulo. Diz assim a palavra do Senhor: todos os servos que estão debaixo de julgo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel não tratem com desrespeito, porque é irmão, pelo contrário, trabalhe ainda mais, pois ele, que partilha do seu bom serviço, é crente e amado, ensina e recomenda essas coisas. Eu estou lendo um livro recentemente de John MacArthur, e o nome dele é Escravo. Ele fala uma coisa interessante a respeito da tradução da Bíblia. Então, todas as vezes que nós vemos essa expressão servos no Novo Testamento, e o seu paralelo no Antigo, mas especificamente no Novo Testamento, essa palavra servo era literalmente escravo. E ele chama a nossa atenção para comparar a escravidão naquele tempo com o relacionamento que Deus tem com o seu povo. É interessante porque, apesar do escravo ser considerado uma propriedade do seu senhor, e ele, como propriedade dele, ele teria alguns direitos que, até mesmo naquela sociedade e na visão cristã, seriam direitos que não se coadunavam com o Evangelho, como de tirar a própria vida, castigá-lo e outras coisas mais, por causa de um comportamento indevido. Nós vamos perceber que a escravidão naquele tempo era completamente diferente do que é hoje, e da visão que nós temos e da experiência que nós temos no mundo moderno, se a gente pode dizer assim, da escravidão. É muito diferente em muitos aspectos. E uma das coisas que MacArthur fala nesse livro, que nós devemos olhar todas as vezes que a Escritura fala de servos nessa perspectiva. Ele está dizendo que a relação de Deus com o seu povo é essa relação servil. O Senhor é o nosso Senhor, porque nós fomos comprados por preço. E nós, como escravos, estamos debaixo do seu jugo, na perspectiva de não só obedecer ao nosso Senhor, mas fazer toda a sua vontade. E isso é muito significativo, porque nós, quando olhamos o Evangelho, ou seja, a vida cristã, e olhamos na perspectiva de Paulo, que se diz muitas vezes escravo de Cristo, nós vamos perceber como esse relacionamento entre Deus e seu povo, nessa perspectiva, é forte. E é um relacionamento, um aspecto do relacionamento de Deus com o seu povo que demonstra também proteção, cuidado, porque o escravo que estava debaixo do seu senhor, o seu senhor tinha a obrigação de proteger e de cuidar, suprindo todas as suas necessidades. Nós não vamos falar aqui muito sobre escravidão, mas nós precisamos tocar em alguns pontos para podermos entender o que o apóstolo Paulo está falando aqui a nós de uma forma mais apropriada.
Paulo havia falado anteriormente, como nós vimos, acerca dos relacionamentos na igreja. Agora ele vai iniciar tratando dos relacionamentos na família. Paulo agora começa falando sobre escravos reais. E quando a gente fala sobre escravos reais, é porque a palavra escravo ela tomou uma outra conotação na Escritura. Até mesmo na sociedade. De vez em quando, aquelas pessoas que são mais antigas, né, tinham o costume de dizer assim, para um amigo ou para uma pessoa mais chegada: eu sou o seu servo, eu sou o seu escravo, dando essa ideia de ser submissão, de serviço agradável para com aquela pessoa. Mas Paulo aqui ele está falando sobre escravos reais, tanto no relacionamento com Deus, quanto no relacionamento entre os homens. E quando nós olhamos ali o contexto do apóstolo Paulo, nós vamos ver que o mundo romano ele estava cheio de escravos. Estima-se que 1/3 da população daquele período era de escravos. E 1/3 de pessoas livres que já foram escravas. Ou seja, 2/3 da população ali de Roma já tinha experiência desse tipo de comportamento ou relacionamento naquela sociedade. Aquela sociedade, ela vivia e se sustentava por meio desse relacionamento. E naquele tempo, poderia se tornar um escravo nas seguintes condições: como prisioneiros de guerra, como homens condenados, por causa de alguma dívida ou por rapto, ou por haver sido vendido por seus pais como escravos. Nós temos aquele filme, O Gladiador, né? Ele é um general que teria sido o sucessor Maximus de Júlio César, e ele passa, por causa de um conflito, a ser um escravo. Era assim que funcionava aquela sociedade. E quando os romanos eles invadiam e conquistavam determinados povos, eles escravizavam esses povos. Então percebam que a sociedade daquela época funcionava dessa forma. Muitos já nasciam escravos e muitos dos escravos tinham também escravos. E entre esses escravos haviam aqueles que eram médicos e exerciam sua profissão, professores, dentre outras atividades, como poetas e escritores, grandes escritores. A gente de vez em quando ouve falar sobre as fábulas de Esopo. Esopo era um escravo, e provavelmente recebeu a liberdade. A lei romana não proibia os senhores de tratar mal seus escravos. Esses podiam ser condenados a trabalhos forçados, ser presos e açoitados e ser marcados em suas frontes. Se considerados ladrões ou fugitivos, eles podiam até mesmo ser crucificados. E muitos deles recebiam salário, recebiam compensação pelos seus serviços. A opinião pública, com frequência, servia como uma espécie de freio à justiça e à crueldade intoleráveis nesse tipo de relacionamento que também existia. Eu não sei se eu já comentei aqui com vocês. Naquele tempo, um escravo poderia ter uma vida melhor do que uma pessoa livre, dependendo do seu senhor. Se ele tivesse um senhor bom, amável, ele seria muito bem tratado, seria tratado com honra por esse senhor. E às vezes ele tinha um status na sociedade maior do que uma pessoa livre, porque o seu senhor era uma pessoa ilustre. Então aquele escravo era considerado de forma digna por causa do seu senhor. E muitos dos romanos, dos senhores, tratavam seus escravos com muita liberalidade, dando liberdade a eles e até tornando-se amigos deles. Existe um escritor latino, eu me esqueci o nome dele agora, não vou lembrar. Escritor de comédias, que era um homem ilustre e foi escravo. Ele foi escravo de um homem ilustre. E ele se tornou livre
e era um homem ilustre também, no meio ali dos grandes poetas daquele período. Se eu não me engano, o nome dele é Terêncio. A alforria não era algo inusitado no meio deles. Permitia-se ao escravo que comprasse a sua própria liberdade, pagando uma soma de dinheiro que era fruto da liberalidade de seu senhor, ou como resultado de serviços extraordinários. E com o ingresso do cristianismo no meio romano, alguns problemas surgem. E não é à toa que Paulo trate diversas vezes desse assunto em suas cartas, como nós vamos ver. Abram aí Efésios capítulo 6, versos de 5 a 9. Olha o que ele diz: quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Abra Colossenses capítulo 3, verso 22 ao capítulo 4, 1. Olha o que a palavra de Deus diz ainda nessa perspectiva. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. E Tito, capítulo 2, verso 9. Diz assim: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Percebam que esse é um tema recorrente, que Paulo repete várias vezes em cartas e em contextos distintos, porque essa é uma realidade vivenciada e que muitos ali cristãos ou estavam na condição de servos, de escravos agora, com o evangelho se difundindo no meio romano, ou eram senhores de escravos. E nessas instruções do apóstolo Paulo, ele vai evitar extremos que podiam causar dano entre o escravo e seu senhor, e assim desonrar a religião cristã. Você não vai ver o apóstolo Paulo defendendo rebelião franca por parte dos escravos, nem a continuação do status quo. E a ideia do apóstolo Paulo com essas instruções era destruir esse tipo de comportamento de dentro para fora, não de fora para dentro. Veja o comentário de William Hendricks sobre isso. Ele vai dizer assim: isso é bastante significativo para nós, porque o que nós estamos vendo aqui são as relações de trabalho naquela época. Em vez de favorecer ações extremas de ambos os lados, Paulo propõe destruir a própria essência da escravatura com todos os seus males colaterais por vias indiretas. Esse método, ainda que mantivesse a escravidão em sua forma externa, era, não obstante, a forma mais segura e digna de elogios de trabalhar em prol da meta final da completa abolição dessa horrível instituição humana. Tinha o propósito de destruir a escravatura sem declarar guerra para consegui-lo. O escravo honre o seu senhor e que o senhor seja bondoso para com o seu escravo. Estava me lembrando aqui, ao falar disso, a palavra domésticos no latim era um nome dado ao escravo que morava dentro da casa.
Porque você tinha dois tipos de escravos: os que trabalhavam fora da casa e os que trabalhavam dentro de casa. Os que trabalhavam na lavoura ou em outras coisas, que não estavam ali vivendo a vida familiar. E existiam aqueles que viviam a vida familiar e faziam parte da família. Eram aqueles que conduziam e instruíam os filhos dos seus senhores. A palavra pedagogo vem daí. E aí você vê que, apesar dessa instituição ser algo contrário à palavra de Deus, ela poderia ser adornada pela graça e pela misericórdia de Deus, se tanto o Senhor quanto o servo exercessem a vida cristã, o Evangelho em sua inteireza. Porque muitos se tornavam amigos dos seus senhores. Muitos senhores tornavam-se amigos dos seus escravos e vice-versa, por meio desse relacionamento. Mas o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui nas instruções do apóstolo Paulo que tantos que estavam em situação servil como os senhores deveriam ter em mente que Deus não faz acepção de pessoas. E esse é o princípio que está por trás dessa admoestação de Paulo. Dessa forma, a má vontade, a desonestidade e a indolência de muitos escravos seriam substituídas por um serviço honrado, por integridade e dedicação. E por outro lado, com essas instruções, a crueldade e a brutalidade de alguns senhores se converteriam em bondade e amor. E a graça de Cristo, que age de dentro para fora, seria o fermento penetrante que transformaria toda a massa. Eu estava lendo um comentário, eu acho que é William Barclay. Ele estava falando desse aspecto do cristianismo nesse modelo, de sociedade. Ele diz assim, que se o cristianismo empreendesse uma rebelião de escravos, isso se tornaria um testemunho péssimo com relação ao Evangelho. E aí eu me lembro, porque nesse comentário ele diz que o cristianismo ele não tem esse caráter de rebelião, de revolta. Isso não é algo que caracteriza o Evangelho. Eu me lembro daquele filme Espartacus. Acho que muitos já viram, E o original é com Kirk Douglas. Acho que muita gente aqui não conhece nem quem é Kirk Douglas. Mas ali fala de uma rebelião de escravos. Se isso acontecesse, aquela sociedade daquela época iria entrar em erupção. Porque a maioria da sociedade eram pessoas que viviam esse tipo de comportamento. E uma revolução não ajudaria, ou seria a melhor opção para a transformação daquela sociedade. Pelo contrário, a melhor forma seria desse jeito, como Paulo está dizendo aqui, por meio do comportamento tanto dos escravos quanto dos senhores nesse relacionamento. E seria dessa forma que o Evangelho iria impactar e tornar esse tipo de comportamento rejeitado pela sociedade. Olha o que diz o verso 1 do capítulo 6. Todos os servos que estão debaixo de julgo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemadas. Com essa palavra, o apóstolo requer deles não só fidelidade e diligência, como também diligência na execução de suas tarefas, mas também que considerassem com sincero respeito os seus senhores como pessoas colocadas em uma posição mais elevada que eles. E ainda que esses homens, por vezes sejam indignos, a autoridade que Deus os investiu lhes dá o direito a tal honra. Ou seja, eles devem isso aos seus senhores em Cristo Jesus.
Por outro lado, ninguém prestaria serviço e obediência a alguém, a menos que creia que deva proceder assim. E a palavra de Deus está dizendo dessa forma. É assim que eles deveriam proceder. Por isso Paulo começa com esta honra que é devida àqueles que governam. Considerem dignos de toda honra o próprio Senhor. Até onde fosse possível respeitar ao Senhor, o crente que era escravo deveria fazê-lo. E qual seria o limite? O limite é a palavra de Deus. Esse é o limite. Porque, por mais que eles estivessem numa situação de escravidão, nenhum senhor teria autoridade sobre eles de fazer com que eles adulterassem, roubassem ou tivessem qualquer tipo de comportamento que transgredisse a palavra do Senhor. Fora isso, eles deveriam se submeter e obedecer aos seus senhores com todo o respeito. Matthew Henry faz o seguinte comentário a respeito disso. Ele diz assim: eles devem respeitar seus senhores, estimá-los por dignos de toda honra, porque são seus senhores, com todo respeito, observância e obediência que se espera legitimamente dos servos em relação aos seus senhores. Não que deveriam pensar deles o que não eram, mas como seus senhores, eles deveriam considerá-los dignos de toda honra, para que o nome de Deus não seja blasfemado. Olha o que ele diz aqui: para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemadas. Nessas condições, eles deveriam dar um bom testemunho. E a revelação redentora de Cristo Jesus, em nome de Deus, seria glorificado. Bem como a instrução e o ensino do Evangelho se tornariam gloriosos e não desprezíveis ante os olhos daqueles senhores, caso o escravo tratasse o seu senhor com desdém e espírito de rebelião. E nós vamos perceber que não há nada mais importante que o nome de Deus e a sã doutrina. E é isso que essas coisas exigem de nós, exigiam daqueles crentes. E assim esses não deveriam ser expostos ao ridículo ou ao abuso. E nesse caso, essas palavras servem de advertência para nós. Lá em Romanos capítulo 2, 24, quando diz assim: pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 32, ele diz assim: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Percebam o que a palavra de Deus está dizendo aqui. A atitude deles e o comportamento deles para com o seu Senhor irá testificar do Evangelho. E o contrário disso é fazer com que esse Evangelho, que essa graça que alcançou esse escravo, fosse blasfemada, fosse ridicularizada, e que eles se tornassem tropeço para aqueles que não conhecem a fé. As pessoas deveriam olhar esses escravos e perceber que eles eram diferentes no trato para com os seus senhores, na fidelidade para com eles, porque eram homens crentes, porque temiam ao Senhor, porque o Evangelho alcançou esses homens. Abra Tito capítulo 2, verso 9. Olha o que a palavra de Deus diz: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem provas de toda fidelidade,
a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Abra 1 Pedro capítulo 2, versos 17 a 20. Olha o que a Escritura vai dizer. Diz assim a palavra do Senhor: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei, servos, aqui edulos, escravos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência, se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato a Deus. Todas as vezes que nós olhamos essa palavra servos na Escritura, a sua tradução literal é escravos. E nós vemos que em Israel existiam dois tipos de escravos. Os escravos e os escravos que eram considerados servos. Que escravo era esse que era chamado de servo? Era aquele que recebia a sua liberdade, mas que dizia para o seu senhor: eu não quero viver distante do meu senhor, eu não quero ser livre, eu quero estar debaixo do jugo desse meu senhor. E por quê? Porque esse senhor era bom, porque esse senhor era bondoso, ele era amável, porque no relacionamento e no trato para com ele tinha uma responsabilidade de servi-lo, e esse o Senhor o protegia, e era assim que funcionava naquela sociedade. E aí o servo não queria sua liberdade, ele queria continuar nessa condição, porque essa condição era muito melhor que a liberdade que ele tinha. Então o que acontecia? Ia-se diante dos juízes da cidade, aquele homem furava o nariz e furava uma orelha. E todos que viam isso sabiam que aquele era um homem que fora escravo, mas que não quis ser livre de vontade própria, queria continuar debaixo do cuidado e da proteção daquele Senhor. Mas essa palavra aqui, escravidão, Paulo está lidando com uma realidade dos seus dias. Calvino levanta uma questão interessante, que alguns escravos têm na ponta da língua a objeção de que seria errado que os que servem ao diabo governem sobre os filhos de Deus. Aquele tempo não era tão diferente quanto é hoje. E aí ele vai dizer, Paulo vai usar o mesmo argumento deles para chegar a uma conclusão oposta, a saber, que devem obedecer aos senhores incrédulos, a fim de que o nome de Deus do Evangelho não seja difamado, como se Deus, a quem adoramos, estivesse incitando-nos à rebelião, como se o Evangelho estivesse gerando obstinados e desobedientes, quando o nosso dever é o de nos sujeitarmos a outrem. Matthew Henry, na mesma linha, ele diz assim: se os servos que aceitaram a religião cristã se tornassem insolentes e desobedientes para com os seus senhores, a doutrina de Cristo seria prejudicada, como se tornassem os homens piores do que eram antes de receber o Evangelho. Se aqueles que abraçam o Evangelho se comportam mal, o nome de Deus e a doutrina estão em perigo de serem blasfemados, ou seja, de serem desacreditados e tido como nada, por aqueles que buscam uma oportunidade para blasfemar do bom nome que sobre nós é invocado, para falar mal do Evangelho. E essa seria, e é, uma boa razão para nos conduzirmos bem e assim impedirmos a oportunidade que muitos procuram para falar mal da religião cristã, falar mal da fé. E aí você, não é só isso, né? Não é só nesse caso, mas em todo e qualquer situação. Imagine, você não é um crente, né? Você é um escravo, e você é ali mais ou menos, né? É muito ruim, nem muito bom, e aí o Evangelho
alcança você. Há uma transformação. E agora eu me torno pior? Agora, antes eu era mais ou menos, hoje eu sou insubordinado porque não consigo conceber na minha cabeça uma situação como essa, de opressão, de injustiça social. E é interessante porque todas as vezes que nós olhamos isso, nós olhamos com olhos presentes. Isso é chamado na história de anacronismo. Nós não temos como interpretar, não podemos interpretar a história e acontecimentos do passado com olhos do presente. Nossa cabeça, a maneira como nós pensamos é completamente diferente daquela sociedade e de como ela funcionava. E muitas vezes a nossa interpretação das coisas se torna errada por causa dessa falta de noção e sensibilidade. Paulo está dizendo aqui, se você é escravo e agora se converteu ao Senhor, você deve dar um testemunho muito maior. Você deve ser muito mais diligente no seu serviço para com o seu Senhor. Porque ele iria agora que você mudou de estado, que mudou de condição, dizer que você piorou? E eu poderia estender isso para todos os nossos relacionamentos, ou todas as nossas situações, como por exemplo, dentro de casa. Um homem incrédulo que tem uma esposa e ela se converte ao Senhor e agora ela se torna pior do que era antes. Ou um marido, ou um filho. Não é para ser assim. Se o Senhor nos colocou nessa situação e debaixo desse jugo, Ele quer que nós demos um testemunho vivo nessas condições e sejamos um exemplo para que a transformação daqueles que nos oprimem venha de dentro para fora e não de fora para dentro. Abra 1 Pedro capítulo 2, verso 18 a 20. Diz assim: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Será que dá para entender isso? Que o Senhor se agrada quando nós somos injustiçados? Que o Senhor tem prazer quando nós somos injustiçados por causa do Evangelho? Nós estamos fazendo a coisa certa, nós estamos agindo com piedade, sendo fiéis, e estamos sofrendo por causa disso, e isso é prazer, traz prazer ao coração de Deus, que vê os seus filhos, como diz João, andando na verdade, apesar das circunstâncias. Mas o Senhor não está com olhos distantes para isso. Olha o que ele diz: pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência, se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Deus se agrada disso, e no momento certo, no momento apropriado, de acordo com a sua vontade, Ele vai recompensar os seus filhos. E aí o apóstolo Paulo, continuando nessa mesma perspectiva, ele diz assim: também os que têm Senhor fiel, não tratem com desrespeito, porque é irmão, pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado, ensina e recomenda estas coisas. Temos aqui uma verdade interessante. E que verdade é essa? Que a igualdade espiritual não apaga as distinções civis no que tange às nossas obrigações. O perigo que Paulo está advertindo aqui é que muitos, inconscientemente ou não, podem ter como desculpa sua falta de vontade e ineficiência no trabalho, o ser irmão em Cristo. Ah não, ele é o meu Senhor, é um Senhor cristão,
se eu aqui dormir um pouquinho, ou eu vacilar, não for tão assim diligente, ele vai entender. Por quê? Porque, devido ao fato de ambos serem cristãos, esse pode esperar, por parte do Senhor, um tratamento indulgente e uma consideração especial. Mas o fato de serem cristãos não os livra de suas responsabilidades, ou seja, de o empregado realizar suas tarefas diárias com destreza, nem os senhores de remunerarem de forma justa os servos, tratando-os com dignidade. E, ao meu ver, o cristão encontra-se sobre a mesma obrigação, e até maior por causa do Evangelho, de se submeter à disciplina, de ganhar o seu pagamento e de realizar suas tarefas diárias. Ele tem uma obrigação maior do que qualquer outra pessoa, e principalmente se esse Senhor é um irmão em Cristo. Olha o que Matthew Henry diz. Matthew Henry diz sobre isso. Ele diz assim: suponha que o Senhor e o servo sejam cristãos. Será que isso não desculparia o servo, uma vez que em Cristo não há servo nem livre? Responde ele: não, de forma alguma. Porque Jesus Cristo não veio desfazer o vínculo da relação civil, mas sim fortalecê-lo. Os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos, porque essa fraternidade está relacionada somente aos privilégios espirituais e não a alguma dignidade ou vantagem exterior. Há uma má interpretação e um abuso contra a religião cristã quando usam essa desculpa como pretexto para deixar de cumprir seus deveres em relação aos seus senhores. Antes, os sirvam melhor, porque eles são crentes e amados, e eles devem se sentir ainda mais obrigados a servi-los por causa da fé e do amor que se requer de cristãos em fazer o bem. É nisso que consiste o seu serviço. Paulo aqui está dizendo claramente que os escravos que têm senhores cristãos, irmãos em Cristo, devem ainda mais voluntariamente submeter-se aos seus senhores. Por quê? Porque os reconhecem como irmãos amados e estão ligados por um laço de amor fraternal, participando da mesma graça de vida em Cristo Jesus. Calvino faz um comentário a respeito disso. Ele diz assim: não é uma honra insignificante que Deus os haja feito igual aos senhores deste mundo naquilo que mais importa, pois participamos com eles da mesma adoção. Essa seria uma poderosa persuasão para que vivessem a suportar a servidão com paciência. Além disso, a servidão é mais suportável sob senhores compassivos que nos amam e a quem amamos, pois o vínculo da fé concilia aqueles que pertencem a diferentes status. Seria um grande encorajamento para nós realizar o nosso dever para aqueles que são da família da fé, que participam do mesmo benefício espiritual que nós, da salvação em Cristo Jesus. Agora, nós não vivemos em tempos de escravidão, mas nós podemos tirar muitas lições dos princípios que estão sendo expostos aqui na palavra de Deus. Como eu falei anteriormente, no contexto de Paulo, no mundo romano, 1/3 da população era escravo e o outro terço havia sido escravo. Não havia distinção de trabalhos entre escravos e homens livres. Tanto escravos como homens livres tinham as mesmas ocupações. E Paulo está chamando aqui a atenção dos crentes, e por mais que ele fale aqui, pontue os escravos, isso serve para todos aqueles que trabalhavam em funções em que tinham alguém sobre si. Paulo chama a atenção dos crentes para as atividades, aqui a Escritura está nos chamando a atenção para as atividades exercidas no ambiente de trabalho. E assim, essas recomendações tanto servem para escravos como para homens livres de todos os tempos. E nós podemos tirar vários ensinamentos para nós hoje, nas relações
que executamos. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para alguns detalhes aqui. Abre Efésios capítulo 6, versos de 5 a 9. Olha o que a Escritura vai dizer. Quanto a vós outros servos, obedecei. Deixa eu ver aqui. Obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, certo? De cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. A primeira coisa que precisamos entender aqui é que nós não podemos fazer nada que contraria a nossa fé, que vá contra a nossa obediência a Cristo. Seja naquele tempo escravo, que estava debaixo do domínio do seu Senhor, seja o homem livre. E aí as consequências seriam diferentes. Mas mesmo assim, esses que eram escravos não poderiam contrariar o seu Senhor, que é Cristo. Por quê? Porque não existe autoridade ou circunstância que justifique tal ato, ou seja, a desobediência à palavra de Deus. Pois naquilo que não contraria o Evangelho, nós somos obrigados por nossa consciência a fazer. E a nossa submissão e subserviência deve ser com temor a Deus e sinceramente. O que nós vemos por vezes é que os ímpios, nós vamos perceber isso aqui, fazem as suas tarefas para serem vistos. Mas quando têm liberdade ou estão a sós, rapidamente eles são negligentes e preguiçosos. Isso não pode ser o nosso comportamento. Nós, como crentes, não podemos ter esse tipo de comportamento, trabalhar à vista somente com o intuito de agradar homens. Quando nós estamos desenvolvendo as nossas atividades, precisamos saber que estamos primeiramente trabalhando para Cristo. É isso que ele diz, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. O nosso patrão, o nosso chefe é o Senhor Jesus. E é interessante porque nesse contexto aqui, a ideia é que a má vontade, a desonestidade e a preguiça que acontecia, era comum entre muitos escravos, fosse substituída por um serviço voluntário. Isso não é diferente no contexto que nós vivemos hoje. Mesmo que as nossas relações de trabalho não tenham esse vínculo de escravidão. Má vontade, desonestidade e preguiça gira em torno de muitos trabalhadores. E esse é um péssimo testemunho do Evangelho. Péssimo testemunho do Evangelho. E eu vou dizer uma coisa. Isso é opinião minha. É opinião minha. Opinião minha. Tá? Opinião minha. Eu posso estar errado. Mas o serviço público, pela maneira como ele é conduzido, leva as pessoas a isso. Muitas vezes. Tá? A má vontade, a desonestidade e a preguiça. Eu me lembro do meu tempo de quartel, e eu servi entre 87 e 96, e nos últimos anos, antes de eu ir para o seminário, estávamos ganhando muito mal, por causa de governos socialistas. E muitos dos nossos colegas estavam desanimados. A vida militar não é uma vida fácil. Não é uma vida fácil.
Eu acho que todo trabalho tem as suas dificuldades, tem as suas glórias e tem as suas dificuldades. Mas a vida militar não é uma vida tranquila. É uma vida de grande dificuldade, até mesmo para aqueles que gozam de uma certa situação confortável. E eu me lembro que muitos colegas nesse período estavam desanimados por causa do salário e por isso não desempenhavam suas funções como deveriam. Uma coisa que nós precisamos entender é que o salário é um incentivo à dedicação e empenho no trabalho. Mas o contrário não pode ser verdade. Nós não estamos recebendo muito bem aquilo que fazemos. Nós devemos fazer de forma a agradar ao Senhor. O melhor que nós podemos oferecer. Eu não posso ser um profissional que, por ganhar pouco, é negligente e irresponsável com as suas tarefas. Pois, como Paulo está afirmando aqui, estamos servindo primeiramente a Cristo. E precisamos entender que o nosso Senhor está no céu e que é dele que vamos receber a recompensa, quer seja escravo, quer seja livre, como a palavra de Deus diz. E Paulo, em Efésios, ele está estendendo esse conceito a todos os âmbitos das relações de trabalho, quando ele diz: certos de cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E olha o que é interessante aqui, mais uma vez, que a Escritura ela não mostra os senhores de escravos. Esses senhores de escravos não eram vistos como inimigos e adversários dos seus servos, mas como alguém que merece a nossa consideração e respeito. Naquela situação de escravidão, que era uma situação não muito agradável, não era algo, vamos dizer assim, chancelado ou da vontade de algo que Deus se tivesse prazer nisso. A gente vê isso claramente na Escritura, que se tivesse um governo cristão ali, em Roma, essas coisas seriam paulatinamente abolidas, porque você não pode mudar uma estrutura de uma sociedade como é da noite para o dia. As coisas têm que ser feitas paulatinamente até esse tipo de comportamento ser completamente extinto. Mas mesmo assim, nesse contexto, a Escritura não os vê como inimigos ou adversários. E nós, hoje, como patrões e empregados, por uma determinada ideologia, são vistos como inimigos. Como inimigos. Sabe o que significa patrão? A palavra patrão significa pai. Vem da palavra pai. Isso deve ter um significado para nós. Eu lamento que a nossa cultura, seja uma cultura que venha de um catolicismo, porque em culturas que foram influenciadas pelo cristianismo de uma forma mais impactante, nós vamos ver que o fundamento do entendimento de um homem desse, que é patrão, é que ele está dando emprego e enriquecendo determinadas pessoas. Ele está provendo, por meio do seu capital, daquilo que ele tem, aquelas famílias. E aqueles homens que têm famílias e que trabalham para ele, vivem na sua dependência. E essas pessoas estão preocupadas. Quando acontece alguma coisa que você tem que demitir, tem que mandar embora, ou precisa fechar as suas portas. Eles entendem
que como pessoas que têm posses e exercem um empreendimento, uma empresa em uma sociedade, eles estão beneficiando outras famílias e fazendo com que aquela sociedade, aquelas pessoas se enriqueçam. Ele está enriquecendo e está enriquecendo outras pessoas. Agora, percebam como esse pensamento que permeia hoje a nossa sociedade, ele é extremamente demoníaco. Porque em momento algum você vê aqui Paulo falando que os servos deveriam se levantar contra os seus senhores, jogando uma classe contra a outra, mas fazendo que cada um, nas suas relações, submetam uns aos outros em Cristo, para a glória e para o bom testemunho do Evangelho. Veja o que Paulo fala, um pouco de diferente, em Colossenses capítulo 3, verso 22 a 4:1. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Muito semelhante ao que Paulo havia dito em Efésios, à igreja de Éfeso. Mas olha aqui, a Cristo o Senhor é que estáis servindo. Ele deixa isso muito claro. Não que antes não tivesse, mas aqui ele deixa muito claro. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a justiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Paulo, nesse trecho, deixa muito claro, para quem não entendeu, que em nossas relações de trabalho estamos primeiramente servindo ao Senhor naquilo que nós fazemos. E também aqui vemos uma advertência da parte de Deus, pois aquele que não é fiel em suas relações de trabalho vai receber o troco dessa injustiça praticada. E também aqui temos uma advertência aos que estão do outro lado dessas relações de trabalho, os senhores e patrões, os empregadores e chefes. Tratai os servos com justiça e equidade. Na realidade, a temática aqui não é desenvolver essa parte. Você vai perceber em outros textos que o apóstolo Paulo fala, ele trabalha esses dois elos dessa mesma relação. Servos e senhores, ou seja, patrões e empregados. Ou empregados e empregadores. Mas aqui ele se detém exclusivamente aos servos. E aí quando ele diz, tratai os servos com justiça e com equidade da parte dos seus senhores, é que Paulo deseja que a crueldade e a brutalidade do Senhor sejam substituídas pela consideração e amor do Senhor para com o seu escravo. Da mesma sorte que nós, que temos empregados, pessoas debaixo do nosso serviço, devemos ser também cordiais, não cruéis e brutais, tratando com consideração e amor. Eu não consigo entender crentes que tratam os seus empregados como fossem cachorro. Isso é inadmissível. É inadmissível. E é interessante porque o que nós estamos vendo aqui, voltando à questão da escravatura, a ideia é que essas coisas seriam abolidas a partir de dentro para fora. E, consequentemente, surgiria uma sociedade gloriosa, transformadora ou transformada, substituindo uma velha sociedade. Paulo aqui não advoga a imediata e plena emancipação dos escravos, mas o que faz é se esforçar por meios pacíficos
para reverter sua ordem, sua norma, equivale ao seguinte: que o escravo obedeça ao seu senhor de todo o coração, e que o senhor seja bondoso para com o escravo. Pastor, nós não estamos nos dando com escravidão, mas muitas vezes o nosso ambiente de trabalho é assim. E quando nós agimos dessa forma, nós estamos transformando o nosso ambiente de trabalho e a nossa relação com aqueles que estão acima de nós. E é isso que vai acontecer. Não espere as coisas acontecer de repente. Porque vai ser um contínuo. Se você trabalha, ou se você tem uma responsabilidade sobre alguém está debaixo do seu serviço, e você é uma pessoa bondosa, você é uma pessoa que considera, isso não quer dizer que você vai abrir mão da responsabilidade deles, ou do serviço deles, ou vai passar a mão quando um empregado, por mais que seja um irmão em Cristo, faça uma coisa errada. Você vai e chama a sua atenção. Mas a sua atitude deve ser essa, e o seu ambiente de trabalho será transformado pela graça de Deus. Pelo menos na sua relação com aquele irmão. Abra Tito, esse vai ser o último texto que nós vamos ver. Capítulo 2, verso 9 e 10. Olha o que diz a palavra do Senhor: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. A Escritura aqui está nos dizendo que devemos ser obedientes aos nossos empregadores, aos nossos chefes, aos nossos patrões, aos nossos empregadores, quando esses não exigem de nós algo que vá contra a obediência a Cristo. Porque muitas pessoas, às vezes, preservam as suas funções e o seu trabalho por meio disso. Mas vocês não estão preservando nada, vocês estão, na realidade, destruindo a si mesmos e aos outros. Mas, pastor, se eu fizer isso, ele vai me mandar embora. Então faça. Porque é melhor ficar desempregado momentaneamente por causa da justiça, porque ao estar empregado, praticando a iniquidade. O Senhor está vendo essas coisas. E o Senhor recompensa a justiça que Ele mesmo colocou em nós. Olha o que ele diz aqui, que não devemos ser respondões, ou seja, aquele que responde mal com grosseria. E a ideia aqui é de oposição, uma recusa de obediência ou de manter um relacionamento cortês. Eu me lembro de uma situação que eu vivi no ambiente escolar. Não sei se todos sabem, eu sou professor, e eu estava dando aula numa sala, o sinal tocou, a escola não tem inspetor, deu o meu horário. Geralmente eu esperava os alunos saírem, né? Mas nesse dia eu tinha um compromisso com a minha esposa, tocou o sinal, fui embora. Eu estou saindo assim, a turma, né? Um bando de crianças, de adolescentes educados, gentis, né? E alguns ficaram lá escrevendo no quadro. Eu saí, fui na secretaria deixar a chamada e os apontamentos de aula, e estou saindo, aí está aquela confusão, né? Porque geralmente é assim na saída dos alunos, aquela gritaria, e eram os meus alunos. Eu estou descendo, quando eu estou descendo, a diretora de lá me grita. Ela me grita e me chama a atenção na frente de todos os alunos. E aí eu parei, fiquei muito sem graça, fiquei vermelho, apesar de... Fiquei vermelho, rubro, vamos dizer assim.
E aí voltei, botei os alunos para dentro, esperei eles saírem e tal, aí fui embora. Aí eu conversei com um amigo que ele era diretor, não sei como é que é, lá, chefe lá, me esqueço o nome, do SEC. SEC é um conselho da escola entre professores e pais. Tudo que se resolve na escola passa por isso aí. Eu chamei ele, falei, olha, aconteceu isso, assim. Ele falou, cara, se fosse eu naquela hora tinha gritado com ela, feito um escândalo, falei, não, eu fiz isso, eu vou conversar com ela posteriormente. Em particular. Aí chamei a diretora em particular, conversei com ela. No primeiro momento ela quis se desculpar e tal, não, se desculpar não, quis se eximir do erro, né? Porque eu não tinha obrigação de ficar em sala de aula depois do meu horário, né? E era uma coisa que eu sempre fazia, mas naquele dia eu estava com compromisso, né? Os alunos demoraram, né? Ficaram conversando, batendo papo, em vez de escrever a matéria, eu terminei, vou embora. Aí eles ficaram em sala de aula e ficaram fazendo bagunça lá, né? Aí a saída foi... Aí eu falei para ela, a situação assim, assim, assim. Aí ela foi... amansou, me pediu desculpas e tal, e aquela coisa toda. Interessante que se eu tivesse reagido como esse colega, ele era uma pessoa bem próxima lá na escola, qual seria o meu relacionamento com essa diretora a partir daí? E outra coisa, ela não tinha o direito de falar daquele jeito comigo na frente dos alunos, mas se eu alterasse a voz ou discutisse com ela, eu iria desmoralizá-la na frente de todos os alunos. Olha que situação. Então a melhor coisa a fazer é ficar calado, não falar nada, e aí depois, uma situação mais tranquila, em separado, reservado, conversar e fazer com que aquela pessoa reconheça, aquilo que ela fez. E não tem jeito, é muito difícil quando você tem esse tipo de comportamento e a pessoa está errada, ela não reconhecer. Não tem como. É muito difícil. Porque só tá vocês dois ali, não tem como. A pessoa está errada, realmente. Eu errei e tal, pediu desculpa, né? E tal. Pronto, acabou, ótimo. A minha relação com ela era excelente. Agora, se tivesse sido ao contrário, eu poderia estar vivendo um momento muito difícil ali na escola. Porque estaria batendo de frente toda vez com a minha diretora. É isso que a Escritura está dizendo aqui, Quanto aos servos, obedientes, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões. Ou seja, aquele que responde mal, com grosseria, você pode ter até razão do que você está falando, mas esse tipo de comportamento não é apropriado àqueles que dizem que conhecem a Cristo e vivem o Evangelho. E a ideia aqui é de uma oposição, uma recusa da obediência ou de manter um relacionamento cortês. Mas olha só o que ele fala, sejam respondões, não furtem. E ao falar que não deveriam furtar de seus senhores, quer dizer que eles deveriam agir de forma transparente, sem qualquer fraude ou prejuízo no exercício dos negócios de seus senhores. E que dessa forma eles estariam enfeitando, adornando, embelezando o Evangelho. Quando Paulo fala em furto, a ideia é essa mesma. Por quê? Porque esses escravos, e aí no nosso contexto, poderiam se sentir injustiçados e subtrair do seu senhor aquilo que não lhe pertence. Eu estava conversando com uma senhora, uma família, e uma pessoa bem abastada, ela e o marido dela. São pessoas ricas e de um coração assim muito dadivoso. Esse senhor, que era marido dessa senhora, essa história me foi contada por ela, disse que viu um rapaz em um determinado lugar e percebeu o talento, a capacidade, e chamou ele para dentro da sua casa. E esse jovem começou a trabalhar lá. E era um rapaz excepcional naquilo que ele fazia. Extremamente inteligente.
E esse rapaz começou a trabalhar para esse homem, que era um homem que tinha posses. E tinha uma empresa, estava à frente de uma empresa, e colocou esse rapaz para trabalhar lá. E ele era um rapaz assim, extremamente brilhante. E teve um dia que ele sumiu, desapareceu, foi embora. Ele morava com esse senhor. Ele foi recebido como uma pessoa da família. E ele deixou um bilhete quando foi embora. Quando eles chegaram em casa, eles leram o bilhete e o cofre da casa havia sido... Porque ele conhecia o segredo da casa. Ele morou muito tempo lá, pegou confiança com a família e tal. E ele abriu e tinha muito dinheiro lá. E ele tirou, na carta ele diz, que se sentia injustiçado, que ele não recebia o que ele achava que deveria receber e que estava levando o valor devido do seu trabalho. E ele levou só um valor específico que ele achava que era um valor que ele deveria ter recebido. Não levou mais nada. Olha que homem justo e íntegro. Muitas vezes, no nosso contexto, nós estamos agindo assim. E isso não é uma história muito comum em muito ambiente de trabalho. Pessoas que estão lesando seus superiores, seus empregadores, porque se sentem injustiçados ou porque ganham um valor que achavam que deveriam ganhar mais. Isso pode ser até mesmo uma verdade. Mas nós não podemos ser ingratos ao ponto de agir dessa forma, como muitos escravos e muitos trabalhadores do nosso tempo agem. Quando Paulo fala em furto, a ideia é essa mesma, de subtrair do seu senhor aquilo que não lhe pertence. E você pode pensar que não está recebendo aquilo que você deveria, e rouba, bula ou engana para ter essa compensação. Ou seja, não é só o furto de uma quantia específica, mas também do seu trabalho. Não, eu estou ganhando pouco, eu não vou fazer isso não. Eu não sou pago para isso. Geralmente a gente escuta essas frases. Quando também nós não trabalhamos o que é devido, por considerar que ganhamos aquém do que deveríamos ganhar, estamos roubando. Dos nossos senhores. Mas olha o que a palavra de Deus diz. Pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem, embelezar a doutrina de Deus. Olha o que ele está dizendo aqui. O nosso comportamento, nós vamos trazer beleza. Quando ele fala em ornar, é como se você tivesse uma peça. Vamos pensar numa mulher. Acordou de manhã, e tal, vai lavar, vai arrumar a casa, vai fazer, como é que ela está? Aquela coisa, Dizem que os homens que se casam, e eles conhecem a mulher no dia depois do casamento, porque ela acorda como ela, não com toda aquela, aquele ornamento, Mas tirando a questão engraçada, o que se faz? Ela vai se embelezar, ela vai, eu vou sair hoje à noite, então eu vou me preparar, vou tomar aquele banho e tal, aquela coisa, bota isso, bota aquilo outro, sai linda e maravilhosa. A ideia aqui é que com essas coisas nós estamos adornando, estamos embelezando a doutrina de Cristo, nós estamos dando vida a ela. E de que forma? Por meio do nosso procedimento, a maneira como nós nos relacionamos no nosso trabalho.
E o princípio é entender que aquilo que fazemos, estamos fazendo para o Senhor, não é para homens. Então não importa quanto você ganha, não importa quem é que está acima de você, importa que você, como profissional, foi chamado para apresentar a imagem de Cristo naquilo que você faz. Para que as pessoas olhem para você e percebam a salvação, a graça e a misericórdia de Deus manifestada em Cristo a nós, na sua palavra e no seu Filho. E é isso que o Senhor exige de nós. Havia um tempo em que, eu não sei se, eu acho que isso não era dito, mas era vivido e pensado, que a religião, a fé, era completamente dissociada da vida. Mas a Escritura nunca fez essa dissociação. Nunca. A nossa religião e a nossa fé se manifesta de forma prática. Não é somente aqui, na igreja, cultuando, cantando, orando, mas é vivendo de conformidade com a vontade de Deus em todas as nossas relações. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, quando nos deparamos, ó Pai, com essa realidade que a Escritura nos mostra, nós conseguimos perceber como somos falhos, ó Pai, como somos muitas vezes injustos e como nos esquecemos que o que fazemos para o Senhor. Pode ser um trabalho, Senhor, doméstico, pode ser ali um varrer uma casa, lavar uma louça, ou qualquer outro tipo de atividade simples, nós estamos fazendo para o Senhor. Que possamos ter essa noção, esse entendimento, Senhor Deus, que é Cristo que está sendo proclamado, glorificado por meio da nossa vida, que a preguiça, a negligência não seja alguma coisa que nos acompanhe, Senhor Deus. Nós somos humanos, ó Pai, nós somos fracos. E muitas vezes nós temos a nossa própria justiça, o nosso próprio entendimento. E fazemos os nossos próprios planos. E que muitas vezes esses planos, esse entendimento é contrário à Escritura. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Senhor Deus. E em coisas tão simples e tão corriqueiras, ó Pai, nós possamos demonstrar por meio da nossa diligência, por meio da nossa presteza, por meio do nosso compromisso, por meio do nosso trabalho, da eficiência e da capacidade técnica que nos é dada por meio de Cristo, e a obrigação de desenvolver isso na nossa vida, apresentando o melhor que podemos dar ao Senhor naquilo que fazemos. Que nessas coisas possamos, ó Senhor Deus, apresentar, melhor dizendo, a imagem de Cristo em nós. Tem misericórdia, Senhor Deus, de nós, ó Pai. E nos faz, ó Senhor, encher essa sociedade, ó Senhor, do conhecimento da glória de Deus na pessoa de Cristo, por meio das nossas vidas. É o que nós pedimos, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém.